Na minha visão, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não ensina os alunos e as crianças a serem inovadores. É justamente o contrário. Então, eu acho que o nosso modelo educacional vigente hoje, aqui em muitos países do mundo ainda, é justamente o modelo que é oposto ao da inovação, né? Ele te dá todas as informações, não deixa você tirar suas próprias conclusões e não trabalha sobre o modelo de projetos, né? A não ser algumas linhas específicas de educação. A gente acaba trabalhando a inovação como disciplina, como algo que você pode aprender, pode praticar, pode ensinar, pode compartilhar. Então, eu costumo dizer que é um paradigma que as pessoas nascem inovadoras, né? Você pode ter uma certa tendência, uma certa habilidade para fazer isso, mas você pode também exercer, praticar, aprender e aí trabalhar inovação. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que inovação é muito mais aquele lado do Thomas Edison, que é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Um ponto importante é a gente falar um pouco dessa diferenciação entre criatividade e inovação. Todos nós nascemos criativos, O grande problema é que depois, quando a gente vai entrando na fase adulta, né, a gente começa a ser um pouco tolhido por essa parte da criatividade. Então, você começa a deixar de ser criativo porque você começa a trabalhar muito o que é urgente e não o que é importante às vezes. E aquela tua criatividade começa a ser meio que ficando de lado. A gente precisa resgatar um pouco dessa criatividade e aí entra os conceitos de inovação, porque a criatividade é o combustível para a inovação. A gente precisa ter um pouco de criatividade para depois trabalhar um processo de inovação nessas ideias que nasceram aí de alguma forma. A inovação, para mim, ela é mais um processo, né, que acontece de forma estruturada e partindo de um desafio específico ou de um problema que a gente identifica. A criatividade, para mim, ela é mais como se fosse um sopro de inspiração dentro das pessoas. Então, algumas pessoas naturalmente são mais criativas do que outras, né? Mas a criatividade ela é como se fosse um combustível, né? Um alimento que a gente precisa para poder criar processos inovadores e sair um pouco do lugar comum. Uma parte desse processo de ensinar inovação tem a ver com o resgate da criatividade. E aí, quanto mais você usar metodologias lúdicas, que você possa usar modelos visuais, né? Um conceito que eu falo muito é sobre o visual thinking, você enxergar modelos em vez de coisas mais quadradas, né? Mais em forma de esquemáticos, mas você usar imagens, modelos visuais, você usar modelos tridimensionais que você consiga manipular com as mãos. Essa coisa do uso da mão, o uso de post-it, que a gente vê muito nesses workshops de inovação, ajudam a destravar esse lado que ficou um pouco enferrujado aí, que a gente deixa de usar quando começa a focar naquilo que é urgente e não naquilo que é importante. Quem trabalha na economia criativa, na indústria criativa, tem um talento para isso. Mas outras pessoas de outras áreas também podem desenvolver a criatividade através de processos de inovação e de ferramentas e métodos que a gente tem, que a gente ensina, que ajudam nesse processo de sair do lugar comum, sair da caixa e gerar novas soluções para um desafio que parece insolúvel. O primeiro obstáculo é o medo, né? E achar que não vai conseguir. E medo também, eu acho que das estruturas hierárquicas, de dizer, não, meu chefe não vai querer, isso não vai ser possível, não vai ter dinheiro, né? Então, você já começa o processo com barreiras. E o processo de inovação, porque através do design thinking, de outras metodologias, ele justamente traz as ferramentas e os métodos para você transpassar essas barreiras, né? Então, a gente vai aos poucos levando as pessoas para um caminho de vamos perder o medo, vamos pensar, a gente já está pensando, né? E aí aos poucos as pessoas vão se empolgando e aí é um processo lindo porque quando você vê as pessoas entrando nessa estrada, é uma estrada sem volta, assim, porque você abre uma porta que estava fechada, né, para as pessoas. Quando a gente fala em inovação, você tem que ter tolerância ao erro, né?
se você começa a trabalhar, não podemos errar, a pessoa fica muito tolhida em gerar ideias, ela vai tentar repetir aquilo que sempre foi feito. E nesse processo você não cria nada inovador, você só está aumentando a escala de algo que está sendo feito. Então é importante você ter uma tolerância ao erro. E um outro ponto importante é aprender com o erro. Então você trabalhar o erro, ser tolerante ao erro e pensar em lições aprendidas para que num novo processo você olhe, puxa, a gente já errou nisso. Vamos encurtar o caminho e vamos pensar em outras iniciativas que essa aqui talvez não deu certo, a gente possa usar. Então, e esse é o grande desafio, que a gente gosta muito de falar de coisas que a gente faz e deu certo, mas a gente falar coisas que nós fizemos e deu errado, então esse é o grande desafio das organizações hoje, não estou falando fazer uma apologia ao erro, mas eu estou falando compartilhar o erro para que outras pessoas não caiam no mesmo erro futuramente. Eu costumo dizer que é fundamental você tentar sair da zona de conforto. Né? Ser humano adora a zona de conforto. Então, um exemplo que eu sempre uso em workshops, treinamentos, mesmo aqui na agência de inovação, quando a gente começa a falar sobre processo de inovação, se você fica na zona de conforto, qualquer mudança de cenário, de mercado, de tendência tecnológica, você vê como ameaça e não como uma oportunidade. Se você chegar numa organização e falar, pessoal, a gente vai ter uma reestruturação, as pessoas ficam em pânico. E você nem disse se é para o bem ou para o mal essa reorganização. Então, o ser humano, naturalmente, ele tem uma resistência à mudança. O que a gente tem que começar a trabalhar é uma cultura de inovação que enxergue a mudança como oportunidade e não como ameaça. Aqui na Laje a gente se propõe a ser um hub de inovação que tem uma conexão com o mercado. Então a gente coloca, faz uma ligação entre a teoria e a prática. Então, em todos os nossos cursos, workshops que a gente apresenta aqui, a gente tem uma parte que é de fundamentação teórica e sempre em seguida um exercício, uma dinâmica que coloca na prática o que a gente viu em forma de slides. Então, a gente tem mesas altas em forma de bancada, cadeira, a gente tem um espaço bastante eclético e versátil para que a criatividade possa acontecer e a prática das metodologias possa gerar insights nas pessoas. A gente acredita que se você recebe o conhecimento e coloca ele em prática, existe um processo, né, dentro da cabeça das pessoas que vai acontecendo ao longo desse aprendizado. Então, é um aprendizado na prática. E a gente tem também nos cursos, nós temos 3 pilares de conhecimento: Branding, Design Thinking e Inovação em Negócios. Para cada um dos 3, a gente tem um curso de 36 horas. E nesses cursos, a gente sempre tem um projeto real que é colocado para os alunos. Esses projetos são sempre de uma ONG ou de uma instituição sem fins lucrativos. E a gente, então, trabalha os desafios ou de marca, ou de serviço, ou de produtos, ou desafios de negócios para beneficiar essas instituições. Aqui na agência, a gente trabalha muito olhando para o lado da pesquisa, do desenvolvimento, pelos trabalhos dos pesquisadores da PUC, e com isso a gente vai trabalhar a questão da propriedade intelectual dessas pesquisas. Essa é uma ponte, é uma parte da ponte que a gente constrói. A outra também é buscar e alinhar essas pesquisas também com demandas da indústria e tentar ver uma colaboração, provocando aquilo que a gente chama de inovação aberta, onde a universidade, junto com a indústria, consigam trabalhar de modo a provocar uma inovação no mercado. E isso se traduz em formas de patentes que vão ser licenciadas, vão gerar royalties, né? E isso acaba sendo uma parceria, um ambiente de inovação colaborativo entre a academia e a indústria, né? A PUC, por exemplo, a gente costuma dizer que 50% dos recursos que são gerados vem da matrícula de alunos e 50% vem exatamente dessa área de pesquisa e desenvolvimento, seguindo até o modelo das universidades americanas, né? Ou de outras universidades do mundo. Então, nós temos um caso, por exemplo, do Instituto Tecgraph, que é um instituto que tem mais de 25 anos. Esse instituto
ele colabora com a indústria para desenvolvimento de inovações, aplicando recursos de computação gráfica, realidade virtual, realidade aumentada, para várias áreas, né? A indústria do petróleo, a questão de mobilidade urbana, a questão do geoprocessamento, enfim, são várias áreas onde você tem pesquisadores, professores, doutores, que trabalham junto com a indústria provocando soluções para o mercado.